número de mortos nos conflitos entre palestinos e israelenses passa de 200 e você vai ver também. Mais de 60 mil pessoas foram vacinadas contra a Covid na campanha de imunização em massa em Botucatu, no interior de São Paulo. Você vai ver a despedida e as homenagens ao prefeito de São Paulo, Bruno Covas, que morreu aos 41 anos. Eleito vice na chapa de Bruno Covas, Ricardo Nunes, do MDB, pretende dar continuidade na gestão do tucano. A China conseguiu pousar um pequeno robô em Marte. Você vai ver a partir de agora no Jornal Toda Hora, edição da tarde. Olá, boa tarde. Israel voltou a bombardear hoje o território da faixa de Gaza. Os dois lados continuam ignorando os apelos internacionais pelo fim das hostilidades. O conflito entre israelenses e palestinos se intensificou há uma semana com um saldo de mais de 200 mortos. Na madrugada dessa segunda-feira, a aviação israelense efetuou dezenas de bombardeios em poucos minutos, provocando cortes de energia elétrica. Centenas de edifícios foram destruídos na faixa de Gaza, segundo as autoridades locais, que ainda não divulgaram um balanço de vítimas. O exército israelense informou em um comunicado que atacou 9 casas que pertencem a comandantes do Hamas, incluindo algumas que seriam usadas para armazenar armas. Os bombardeios aconteceram depois que 42 palestinos, incluindo 8 menores de idade e 2 médicos, morreram no domingo no território governado pelo Hamas, segundo o Ministério da Saúde local. Desde 10 de maio, quando teve início a espiral de violência, pelo menos 197 palestinos morreram, incluindo 58 menores de idade, e mais de 1.200 ficaram feridos. Do lado de Israel, 10 pessoas morreram, incluindo uma criança, e 294 ficaram feridas nos ataques de foguetes lançados a partir da faixa de Gaza. O último grande confronto entre Israel e Hamas aconteceu em 2014. O conflito de 51 dias destruiu a faixa de Gaza e deixou mais de 2.250 mortos do lado palestino, a maioria civis e 74 em Israel, a maioria soldados. E Israel anunciou que um dos ataques matou um dos principais líderes da Jihad Islâmica na faixa de Gaza. O Ministério da Saúde do Brasil confirmou que o total de mortes pela Covid no país já passa de 435 mil. A média de novos óbitos no Brasil ficou abaixo de 2 mil pelo 6º dia seguido. O Brasil registrou em 24 horas mais 1.036 mortes por Covid-19. O total é de 435.751 vítimas. Foram confirmados também 40.941 novos casos de um dia para o outro. Desde o início da pandemia, já são mais de 15.627.000 diagnósticos positivos da doença. A média móvel de mortes nos últimos 7 dias ficou abaixo de 2 mil pelo 6º dia seguido, com 1.916 vítimas. Já a média de novos casos está em 63.241 confirmações diárias. E na variação da doença por regiões, podemos verificar que somente um estado apresentou tendência de alta nas mortes, Roraima. Em estabilidade estão 9 estados: Bahia, Espírito Santo, Goiás, Paraíba, Paraná, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia e Sergipe. E 17 unidades da federação aparecem com queda: Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Ceará, Distrito Federal, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. O Brasil já aplicou mais de 57.935.000 doses das 3 vacinas contra a Covid-19 aplicadas aqui no país. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 38.750.000 brasileiros receberam a primeira dose. Isso equivale a 18,30% da população. E 19.180.000 pessoas já receberam a segunda dose. De um dia para o outro, foram aplicadas mais de 239.900 doses das vacinas da Pfizer, Coronavac e AstraZeneca. Mais de 65 mil doses da vacina da AstraZeneca foram aplicadas
na campanha de vacinação em massa em moradores de Botucatu, no interior de São Paulo. A cidade foi escolhida para participar de um estudo inédito do Ministério da Saúde sobre a eficácia da vacina. O objetivo era aplicar a primeira dose da vacina de Oxford AstraZeneca em 60 mil pessoas, ou seja, 80% do público-alvo. Mas a meta foi ultrapassada. A operação em Botucatu é parte de um estudo inédito do Ministério da Saúde sobre a eficácia da vacina contra as cepas do coronavírus. Na pesquisa, toda a população adulta da cidade deve ser imunizada. De acordo com a pasta da Saúde, Botucatu conta com cerca de 150 mil habitantes, dos quais 106 mil são maiores de 18 anos. Mas a expectativa é vacinar cerca de 80 mil pessoas durante a pesquisa, já que parte dos adultos já foi imunizada em outras fases durante o programa de vacinação dos grupos prioritários. Então temos um cenário de muita esperança de termos vacinas suficientes para imunizar a população brasileira acima de 18 anos até o final do ano. Recentemente, nós fizemos um contrato com mais de 100 milhões de doses da vacina Pfizer e estamos buscando novas perspectivas, porque essa é uma doença nova, esse vírus ele sofre mutações e nós temos que nos preparar para o futuro. A imunização em massa para os moradores que tenham título de eleitor na cidade aconteceu no mesmo local em que eles votaram na última eleição. Já as pessoas sem cadastro eleitoral em Botucatu, mas com comprovante de endereço no município, foram vacinadas em 4 ginásios. O estado de São Paulo voltou a vacinar mulheres que tiveram filhos recentemente e grávidas com comorbidades e mais de 18 anos. O cronograma foi revisto após uma mudança nas recomendações da Anvisa. A imunização contra a Covid-19 de gestantes e mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias com comorbidades é feita com a reserva de doses da vacina da Pfizer até quarta-feira nas unidades básicas de saúde. Após essa data, a vacinação fica sujeita à disponibilidade do imunizante, devendo a unidade manter uma lista de espera para a convocação. Segundo o governo estadual, a retomada foi definida graças ao remanejamento da vacinação e entrega de mais doses da vacina do Butantan ao Ministério da Saúde e também por causa da chegada de mais imunizantes da Pfizer a São Paulo. No total, 100 mil gestantes e mulheres adultas que tiveram partos recentes podem se vacinar com esses 2 tipos de vacinas. As grávidas em qualquer período gestacional devem também apresentar comprovante de acompanhamento e/ou pré-natal ou laudo médico. As puérperas podem utilizar a declaração de nascimento da criança. Para ambos os casos, é necessário comprovar a comorbidade apresentando documentos de saúde como exames, receitas, relatório ou prescrição médica, bem como cadastros pré-existentes nas UBSs. O balanço da Universidade Johns Hopkins dos Estados Unidos aponta que o mundo todo já tem 163 milhões e 111 mil casos de Covid desde o início da pandemia. Já são ao todo 3 milhões e 380 mil mortes até agora. A Índia, que chegou a notificar mais de 400 mil novos casos do coronavírus em 24 horas, registrou agora pela primeira vez em 20 dias menos de 300 mil notificações. Foram 281 mil novos casos nesse período, mas o número de mortos continua alto, 4.106 óbitos em 24 horas. O IGPM, o índice da inflação calculado pela FGV, ficou em 3,24% em maio. Com esse resultado, o acumulado do ano é de 12% e de 30% no acumulado em 12 meses, 35%. A alta foi puxada pelos preços no atacado. O IGPM costuma ser usado no reajuste dos aluguéis. Depois do intervalo, a gente vai mostrar as homenagens ao prefeito de São Paulo, Bruno Covas, que morreu aos 41 anos. Voltamos já. O corpo do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, foi sepultado no cemitério do Paquetá, em Santos, mesmo local em que o avô, Mário Covas, foi enterrado. Bruno Covas morreu aos 41 anos em São Paulo. O corpo do prefeito Bruno Covas foi velado no edifício da Prefeitura de São Paulo, numa cerimônia com cerca de 20 pessoas.
Em seguida, o caixão foi levado em um cortejo por vias do centro de São Paulo e na Avenida Paulista. Covas estava internado no Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista, desde o dia 2 de maio por causa de um sangramento. Ele lutava há 2 anos contra um câncer na região do abdômen, mas a doença se espalhou e durante a última internação, os médicos perceberam que a situação era mais grave do que parecia. Em todos os momentos de seu tratamento, ele fez questão de deixar a imagem de quem lutava pela vida e sempre agradecia por todas as orações e mensagens. Pelo Twitter, o presidente Jair Bolsonaro prestou solidariedade a familiares e amigos de Bruno Covas e escreveu que Deus conforte o coração de todos. O neto do ex-governador Mário Covas estudou política ao mesmo tempo em que cursava as faculdades de Direito e Economia. Com 18 anos, assinou a ficha de filiação ao PSDB, partido fundado pelo avô. Em 2006, foi eleito para a Assembleia Legislativa de São Paulo e reeleito em 2010. Foi secretário do Meio Ambiente de São Paulo e vice-prefeito na chapa com João Dória. Bruno acabou assumindo a prefeitura após a renúncia de Dória, que lançou sua candidatura para governador do estado. E depois, Bruno foi reeleito com cerca de 59% dos votos. Santos, a cidade onde Bruno Covas nasceu e também foi enterrado, decretou luto oficial de 3 dias pela morte do prefeito paulistano. O empresário Ricardo Nunes, de 53 anos, é quem terá a missão de administrar a maior cidade do país após a morte de Bruno Covas. Mesmo tendo sido eleito vice-prefeito nas últimas eleições e exercido 2 mandatos como vereador em São Paulo, Nunes ainda é desconhecido por grande parte da população. Em sua primeira fala após assumir o cargo, ele prometeu dar continuidade aos planos de Covas para a capital paulista. A Prefeitura de São Paulo iniciou a semana em luto. No prédio que fica no centro de São Paulo, as bandeiras a meio mastro lembravam a morte do prefeito Bruno Covas. Milhares de pessoas passam pelo local todos os dias. E entre os paulistanos, a tristeza se misturava com a incerteza. Muitos admitem que não conhecem Ricardo Nunes, que agora assume o comando da maior cidade do país. Não sei nada, o pouco histórico dele, só sei que ele já foi várias vezes vereador, nada mais. Acho que não tem uma trajetória de carreira como teve o ex-prefeito. Ninguém esperava mesmo com relação ao falecimento do prefeito, né? Veio de uma forma muito repentina, todo mundo sabia que ele já sofria com essa doença, mas ninguém esperava nesse momento o óbito dele. E da mesma forma a gente tem aí um novo governante na nossa prefeitura que ninguém conhece. Não sei nada. Não sei nada dele. Na verdade eu não sei nem quem é. Não conheço. Sabe alguma coisa da história dele? Não sei nem o nome dele, na verdade. A única coisa que eu sei é que ele é do MDB, né? E vamos ver agora para frente o trabalho dele, o que ele vai realizar dentro dessa cidade nossa aqui, né? Essa grande cidade que é São Paulo. Empresário da Zona Sul de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, já se elegeu vereador 2 vezes. E no ano passado foi indicado para ser candidato a vice de Covas, em uma articulação que contou com a participação do governador João Dória. Ele se define como um político de centro, que não apoia nem a extrema-direita e nem a extrema-esquerda. Ele é um político novato, né? Ele passou por 2 legislaturas na Câmara de São Paulo. Nessas legislaturas ele teve uma posição, digamos, um pouco mais à direita, de centro-direita, né? Engajada ali em políticas de educação, assistenciais, né? Mas ele é um empresário, é um perfil totalmente diferente do Bruno Covas. Ele não tem uma formação superior, mas iniciou um curso de Direito, né? Então ele se enquadraria como provavelmente um político de centro-direita, assim, bem mais à direita do que o Bruno Covas, né? E mais envolvido com as questões religiosas, né? Ele se posicionou firmemente pelo reconhecimento dos templos religiosos como serviços essenciais durante a pandemia. Ricardo Nunes estava como prefeito em exercício desde o dia 2 de maio, quando Bruno Covas se afastou para fazer tratamento de saúde. E agora ele terá pela frente 3 anos e 8 meses de mandato. Logo após ser oficializado no cargo, o novo prefeito afirmou que o objetivo é manter os mesmos planos que Covas tinha para a cidade. Ele afirmou, inclusive, que não pretende trocar nenhum secretário municipal. Especialistas avaliam que, apesar do discurso ser respeitoso à memória de Bruno Covas,
será difícil de ser cumprido na prática. Há muito tempo que nós não temos o MDB, então PMDB, né, na liderança no cargo executivo aqui no município de São Paulo. Enfim, não vejo como ele vai levar adiante todo o plano do Bruno. E, com certeza teremos aí mudanças de rumo, de política, de discussões. Então, realmente, ele não vai conseguir, no meu entendimento, manter essa proposta que era do Bruno Covas. E mais, só para finalizar, ele ainda tem que combater a pandemia. E nós estamos na pandemia, e muito do que o Bruno começou, ele vai ter que dar prosseguimento. Será muito difícil qualquer alteração neste momento da pandemia. Portanto, ele deve levar isso, então, até o segundo semestre. Mas aí eu penso que em 2022 as coisas já começam a mudar, inclusive em termos de secretariado, composição política no município de São Paulo. Ontem o corpo da atriz Eva Vilma foi velado e sepultado numa cerimônia restrita à família. Ela morreu de câncer no ovário no sábado, aos 87 anos, em São Paulo. Eva Vilma foi premiada mais de 90 vezes ao longo da carreira, fez 34 peças de teatro e 30 filmes no cinema, além de mais de 60 trabalhos na televisão. Aos 18 anos ela começou a atuar na antiga TV Tupi. O programa espacial chinês conseguiu uma importante vitória ao pousar um pequeno robô teleguiado na superfície de Marte. A aterrissagem aconteceu em uma área denominada Planície Utopia, no hemisfério norte do planeta vermelho. Horas mais tarde, o aparelho enviou uma saudação na rede social chinesa Weibo. Pequim lançou no final de julho do ano passado a missão não tripulada Tianwen-1. A missão tem uma sonda orbital que gira em torno do planeta, um módulo de aterrissagem que pousou em Marte e o robô teleguiado chamado de Zhurong. Com mais de 240 quilos, o robô deve fazer uma análise do solo, da atmosfera, tirar fotos e cartografar o planeta, além de buscar sinais de vidas passadas. A China já tinha tentado enviar uma sonda a Marte em 2011, em uma missão conjunta com a Rússia, mas fracassou e Pequim decidiu seguir sozinha nas missões espaciais. Com a pandemia, a tecnologia tem sido uma boa aliada para quem não abre mão de fazer ensaios fotográficos sem deixar de lado o distanciamento social. A Débora Evangelista explica como isso é possível. Em meio à pandemia, muitos fotógrafos tiveram os trabalhos totalmente interrompidos. Com a Mariana não foi diferente, principalmente porque ela trabalhava com eventos que foram cancelados ou suspensos. Pra gente, parou tudo, né? Principalmente pra gente que trabalha com evento. A maior parte das coisas que eu fazia era festa infantil. Então, assim, pandemia parou tudo, não tinha o que fazer. E mesmo os ensaios também deram uma boa diminuída, né? Então, a gente precisou se reinventar, né? E assim como tudo que foi reinventado na pandemia, ela pensou, por que não fazer o mesmo com o ato de fotografar? É até curioso pensar em tirar fotos à distância, mas hoje já é uma realidade. Logo no mês de março do ano passado, eu tinha um ensaio gestante de uma amiga minha para fazer. E foi logo na semana que parou tudo. E ela já estava no final da gestação, uma gestação complicada, não ia ter como esperar para remarcar mais para frente. Eu falei, e agora? O que a gente faz, né? E aí eu vi uma fotógrafa brasileira sugerindo essa ideia no Instagram dela, que ela ia tentar fazer. E aí eu falei assim, nossa, que ideia boa, será que funciona mesmo? Aí eu resolvi tentar também, só que ao invés de tentar com essa minha amiga gestante, eu falei, deixa eu fazer com uma outra amiga primeiro, para eu ver como é que funciona e ver se dá certo mesmo. E aí, então, eu fui partir para outra amiga gestante, fiz o ensaio dela e comecei a compartilhar essas fotos e as pessoas começaram a vir atrás. O ensaio fotográfico remoto pode ser feito de qualquer lugar e nem é preciso ter um equipamento profissional para isso. Basta ter um celular por perto. É claro que o fotógrafo vai ficar lá do outro lado, dando aquela forcinha no enquadramento. E aí pronto, os cliques estão garantidos. Basicamente, a gente precisa de 2 dispositivos móveis, um para fazer a chamada de vídeo, né, que pode ser um celular, um tablet, um notebook, mas eu preciso que ele seja móvel, que a pessoa possa levar de um lugar para o outro. E aí eu preciso que ela tenha esse dispositivo móvel para fazer a chamada de vídeo e um outro para fazer as fotos. Porque o que eu faço é o seguinte, através da chamada de vídeo, eu peço para a pessoa me mostrar o ambiente que ela está, e aí eu vou orientando, olha, coloca o seu celular, vamos supor que ela use um celular para fazer a foto.
Eu falei assim, ó, coloca o seu celular apoiado naquela mesa, vira um pouquinho assim, vamos fazer essa foto na horizontal, aí você vai sentar naquele sofá, vai fazer tal posição, e aí essa é a parte mais difícil, porque aí ela tem que colocar o celular ou a câmera no timer, né, no disparador remoto. No fim, o resultado fica bacana, porque como a pessoa faz as fotos com o próprio celular ou com a própria câmera, depois ela me manda esses arquivos, e aí eu trato aqui em casa com um tratamento profissional, ajusto o que precisar ajustar, e a qualidade dos arquivos é melhor do que se fosse um print da tela do computador, por exemplo. A Carla necessitava de fotografias para o trabalho e, sem profissionais disponíveis, resolveu contratar o serviço remoto. E tudo que ela precisou foi de um dispositivo móvel. Eu estava repaginando o meu Instagram, repaginando as minhas mídias sociais e eu precisava de fotos profissionais. Eu conheci a Mari e a Mari tinha o serviço de fotografia remota, a gente marcou. Eu passei para ela mais ou menos ela me manda um questionário, tem um briefing, ela fala, me fala os seus objetivos, eu falei, para uso profissional, então é para usar nas redes sociais, no YouTube, para ficar fazendo post e tal, então tem que ser umas fotos mais produzidas. No dia eu dou uma volta com ela na minha casa para ela ver as luzes, ver a luz e tal, e tira as fotos. O que a Carla não esperava era esse resultado, fotos de alta qualidade. Não esperava, eu achei que era só, tem o celular aqui, pronto, vou tirar e vai ficar bom. E aí, engraçado que depois eu falei, deixa eu fazer aqui, deixa eu tentar fazer um ensaio eu sozinha. Ficou péssimo, porque eu não tenho a mesma visão, a mesma bagagem, a mesma visão. O jeito que ela vai dirigindo, tal, o resultado fica muito bom mesmo. Parece que a fotografia também se adaptou ao novo normal. Essa edição fica por aqui, já tem outras informações com a Juliana Dariva e no YouTube você pode rever nossas reportagens. Tchau, boa tarde.